Será que a ETEC é uma boa opção de escola para quem pretende prestar vestibular e entrar numa boa faculdade futuramente? Se essa perguntinha já passou pela sua cabeça, esse vídeo foi feito pensando exatamente em você. Então, seja muito bem-vinda ou muito bem-vindo a mais um Lili Responde, que é esse quadro aqui no canal em que eu sempre venho pegando dúvidas de seguidores e respondendo de um jeito um pouco mais aprofundado. Logo, se você é nova ou novo por aqui e nem me conhece ainda, muito prazer, meu nome é Lilian Cruz e sim, por aqui eu falo sobre ETEC, falo sobre boas oportunidades nos estudos e te ajudo a conquistar a tua aprovação na ETEC, se esse for o seu interesse. Então já se inscreve aqui no canal para você não perder os próximos vídeos, certo? E eu trouxe hoje essa dúvida porque recentemente, lá na caixinha de perguntas do meu Instagram, uma seguidora questionou o seguinte: será que a ETEC é uma boa opção de escola? E ela justificou dizendo que a mãe dela acha que a ETEC não é uma boa opção, porque, segundo a mãe dela, a ETEC é muito focada na parte profissionalizante, ou seja, na formação técnica. Caso você não saiba, a ETEC tem cursos técnicos e também tem a opção de ensino médio com curso técnico e a opção de ensino médio sem curso técnico, ok? E no primeiro momento em que eu li essa pergunta, eu fiquei pensando: em que planeta essa mulher vive? Só que depois de alguns segundos, eu me dei conta de que talvez ela simplesmente tenha uma visão um pouco antiga demais em relação à ETEC. Por isso, mesmo tendo respondido a pergunta lá nos stories do meu Instagram, eu vim fazer esse vídeo também, porque eu sei que outras pessoas talvez tenham a mesma visão. Talvez teu pai, tua mãe, tua tia, tua avó, e por isso compartilhe esse vídeo com essas pessoas, caso você queira que elas entendam se a ETEC é uma boa opção para você ou não, certo? Então, para você conseguir entender perfeitamente isso, eu vou contextualizar um pouquinho aqui. A ETEC já existe há muitos anos, na verdade, há várias décadas. E assim, se você pensar na educação brasileira algumas décadas atrás, você percebe que ela era bem diferente do que ela é hoje. Então, tem até alguns artigos universitários contando que no início dos anos 90, cerca de 60% das pessoas não tinham nem o ensino fundamental completo. Então, essa porcentagem era dividida mais ou menos assim. Cerca de 22% da galera só era mal alfabetizada, sabe? Então, mal sabia escrever e ler. E cerca de 38% das pessoas só tinham feito até a quarta série, que atualmente é conhecida como quinto ano do ensino fundamental. Ou seja, quase 40% das pessoas só chegavam até a quarta série e 20% delas, praticamente, não chegavam nem até a quarta série. Entende? Então, mais da metade da população aqui no Brasil nem chegava a concluir o ensino fundamental, que vai até o 9º ano, no caso, que na época era conhecido como oitava série. Ok? E o que eu quero dizer com isso? Qual relação isso tem com a ETEC? Para, pensa e raciocina um pouco. Se cerca de 60% da população, mais da metade, não tinha nem o ensino fundamental completo, uma pessoa, para conseguir um emprego normal, precisaria ter no máximo ali o ensino médio, certo? E as pessoas, então, que tinham um pouco mais que o ensino médio, já se destacavam bastante. Nessa época, inclusive, acontecia algo chamado de magistério. Então, as pessoas terminavam o ensino médio junto com uma profissão, de certa forma, e elas conseguiam cargos bem altos, tá? Então, os professores da época, em sua maioria, não tinham feito uma faculdade. Eram pessoas que tinham conseguido um magistério junto com o ensino médio, ou então, durante alguns meses ali, após o ensino médio. E algumas outras profissões também eram conquistadas mais ou menos dessa maneira. E a faculdade era algo muito inacessível. E você até pode pensar que hoje em dia ainda não é a realidade de todo mundo, né? Só que hoje em dia é muito mais acessível fazer faculdade, principalmente desde que a gente teve aí o ProUni, desde que a gente teve o SISU, que permite que com a nota do Enem você entre na faculdade. E também, se você parar para pensar nos vestibulares de grandes universidades como USP, Unicamp, Unesp e tantas outras, não só aqui no estado de São Paulo, mas no Brasil como um todo, cara, hoje em dia essas inscrições custam R$100 e poucos. Que assim, para algumas pessoas esse valor ainda não é tão acessível, né? Só que se a gente pensar que alguns anos atrás elas já custavam praticamente isso, em períodos em que o salário mínimo era mais baixo do que é hoje, você percebe que sim, hoje em dia a faculdade é muito mais acessível do que ela era em 2000, em 1990 e pouco, e assim por diante.
Ok, Lilian, e o que isso tem a ver com a ETEC novamente? Para, pensa e raciocina junto comigo aqui. Se a faculdade era algo tão inacessível a ponto de, na maior parte dos casos, ser uma coisa para a elite e não simplesmente para uma pessoa que nasceu numa família de baixa renda ou então numa classe média comunzinha, o que acabava acontecendo era que o foco das ETECs até alguns anos atrás realmente era muito mais profissional, porque tendo uma profissão, uma formação técnica, você passava à frente de muita gente, o que ainda acontece hoje em dia. Tendo formação técnica, você ainda passa à frente das pessoas que não têm formação técnica, certo? Então, durante alguns anos, as ETECs eram tão focadas nisso a ponto de algumas cidades nem terem ensino médio na ETEC. E eu falo isso por experiência própria. A cidade que eu morava, que é Praia Grande, é uma cidade que, na época em que eu estava no ensino médio, ainda não tinha ensino médio na ETEC de lá, só tinha curso técnico. Quando eu já estava finalizando o meu segundo ano ou terceiro ano, alguma coisa assim, eles finalmente instalaram o ensino médio na ETEC de lá. Consegue entender? O médio com curso técnico, no caso. Então, durante bastante tempo, o foco da ETEC realmente foi, sim, nessa parte profissionalizante. Era muito focado em pessoas que queriam emprego. Então, mesmo no caso do ensino médio com curso técnico, durante ali aquele começo da implementação em algumas cidades, realmente esse foco era muito mais voltado em aprender a profissão do que nas matérias do ensino médio propriamente dito. Certo? E é por isso, então, que eu cheguei à conclusão de que a mãe da seguidora certamente tem uma visão antiga sobre a ETEC. Essa visão da ETEC totalmente focada no mercado de trabalho. Mas o que vem acontecendo de alguns anos para cá? A universidade foi se tornando mais acessível, certo? Tanto com o surgimento de mais universidades particulares, quanto com o surgimento de projetos como o ProUni, Sisu, que permitem que as pessoas consigam bolsas em faculdades particulares ou entrem nas faculdades públicas sem que precisem pagar os vestibulares, que são um pouco mais caros, então somente com a nota do Enem elas conseguem entrar. Também os vestibulares próprios meio que mantiveram um teto no valor de inscrição. Então, eu posso dizer para você com tranquilidade que algumas provas, há praticamente 10 anos, mantêm uma média de preço dos vestibulares, sabe? Sendo que praticamente 10 anos atrás, o salário era bem diferente do que é hoje, era praticamente a metade do que é hoje. Então, em questão de proporção em relação à renda das pessoas, os vestibulares estão sim um pouco mais baratos do que eles eram alguns anos atrás. Percebe? Não estou falando do Enem, tá? Mas dos vestibulares mesmo das universidades públicas, tá bom? As federais e estaduais, certo? Então, com isso, a ETEC foi percebendo essa necessidade de modificar. E hoje a gente tem as ETECs como referência, não só de curso técnico, mas também de ensino médio. Então, sim, todo esse contexto da educação no Brasil, na década de 90, de como as pessoas estudavam, de quem fazia a faculdade e quem não fazia, era só para dizer para você que sim, as ETECs são uma ótima opção para pessoas que querem prestar vestibular. E assim, você pode pensar que eu estou falando isso da minha imaginação, mas cara, eu não falo nada aqui da minha imaginação, eu falo com provas, com dados, com estatística. E o que acontece é o seguinte, nos últimos anos, por conta das melhorias nas ETECs, sistemas diferentes de contratação de professores, elas passaram à frente não só das escolas estaduais comuns, mas também vem passando à frente de muitas escolas particulares. Tanto que, nos rankings do Enem, em muitas cidades, as ETECs já ficam no top 5 das escolas com melhores notas. Em alguns casos, no top 3. E, em outros casos, em primeiro lugar. O que significa isso? O ranking do Enem é um ranking que é feito com base nas notas dos estudantes daquele ano no Enem e considerando, então, de qual escola cada pessoa é. Porque quando você se inscreve no Enem e você ainda está no terceiro ano do ensino médio, porque, para quem não sabe, quem já terminou o ensino médio pode também fazer o Enem, tá bom? Então, nesse caso, quando você está no terceiro ano e você faz o Enem, o sistema repassa esses dados. E aí é possível criar um ranking das escolas para saber qual escola se destacou mais. E tem ETEC, pasme, que passa à frente de todas as escolas particulares das cidades em que elas estão localizadas. Tem cidade, por exemplo, como São Vicente, que fica aqui no litoral de São Paulo, que sim, a ETEC já ficou em primeiro lugar no Enem, o que significa que
os alunos do ensino médio da ETEC passaram à frente de alunos de escolas particulares cujas mensalidades muitas vezes passam de 2 salários mínimos por mês. Porque sim, tem escola que custa mais de R$ 2.500 por mês de mensalidade. E ainda assim tem ETEC que passa na frente delas no Enem. Também um outro indicativo disso é que muitos alunos de ETECs conseguem passar em grandes vestibulares. Então, a gente sempre tem aí as ETECs divulgando os alunos que são aprovados em vestibulares, alunos que passaram na USP, alunos que passaram na Unifesp, alunos que foram também para outros estados, para outras universidades. Então, as ETECs vêm, sim, tendo esse destaque também em relação aos vestibulares, tá bom? Coincidentemente, eu trouxe aqui a notícia em relação aos alunos da ETEC Ruth Cardoso, que também é a ETEC de São Vicente, a mesma que já ficou aí em primeiro lugar do ranking do Enem, tá bom? Porque essa ETEC, agora em 2022, conseguiu alunos aprovados em medicina, alunos aprovados na Unicamp, alunos aprovados no IFNMG, alunos aprovados em várias universidades, no Paraná, enfim, em vários lugares diferentes. Vou até colocar aqui a tela, depois, se você quiser, você pega o link da matéria aqui na descrição do vídeo, tá bom? Então, essa ETEC conseguiu esse resultado muito bom com os alunos do ensino médio que fizeram os vestibulares, mesmo depois desse tempo de pandemia, sabe? Só que esse definitivamente não é o único exemplo. Então, assim, tem muitas ETECs em que os alunos tem esse destaque também. Tem muitas ETECs na capital de São Paulo, ETECs no interior de São Paulo, enfim, é uma questão de você realmente querer ter esse conhecimento e você pesquisar isso, tá bom? Vou tentar reunir aqui alguns links e colocar na revista do estudante também, para que você consiga ter acesso a eles, certo? Algumas outras fontes desses dados. Então, os alunos das ETECs conseguem passar em vestibular? Sim, conseguem. Inclusive, alguns anos atrás, não lembro se foi 2019 ou se foi 2018, as ETECs estiveram entre as melhores escolas de São Paulo, considerando aí rankings importantíssimos. Então, se você quer fazer ETEC e teus pais acham que não é uma boa escola, mostra esses dados para eles, certo? Ou então, se você tem um parente, um primo, um filho, um amigo que quer fazer ETEC e você acha que não é boa opção, é uma boa opção, sim. Tem passado à frente de muitas escolas particulares, de praticamente todas as públicas, de certa forma. E assim, uma coisa também que é importante que você entenda é que você vai conhecer, obviamente, alguém que frequentou a ETEC e vai dizer, mas o fulano não passou. Entenda que passar num vestibular definitivamente não é só obrigação da escola. Pelo contrário, a escola entrega recursos, entrega conhecimento, entrega ferramentas. O aluno precisa se dedicar. Então, pode ser a escola mais cara do mundo. Se o aluno for um bosta, ele não passa em nada. E eu não estou dizendo que é obrigatório passar num vestibular, certo? Existem muitas pessoas que criam carreiras incríveis sem nunca entrarem numa universidade. A gente vive hoje uma era em que você, com o seu conhecimento de um bom ensino médio, de um bom curso técnico e uma internet funcionando, você consegue fazer milagre, você consegue ganhar mais dinheiro do que muito médico, tá? Mas eu sei que muitas pessoas, às vezes, querem fazer o vestibular e ficam nesse medo. Porque eu conheço o fulano que não passou no vestibular. Mas por que o fulano não passou e as outras 39 pessoas da turma dele passaram? Tem algum problema aí, né? Se uma turma inteira passou e o fulano não passou, será que a culpa é da ETEC ou é do fulano? Então é importante ter isso em mente, tá? As ETECs preparam sim para o vestibular, mesmo no caso de quem faz ensino médio com curso técnico em meio período, tem sim esse preparo. Só que passar no vestibular nunca é obrigação exclusiva da escola. É muito mais, na verdade, uma obrigação do aluno pegar tudo que a escola ensinou e não ser aquele aluno que só está presente na aula, faz tarefinha, faz liçãozinha, faz provinha, passa de ano e acha que é bom aluno. O bom aluno é quem realmente se dedica, quem faz muito mais do que a escola pede. Passar em prova é somente obrigação mesmo, como os pais diziam na minha época. Você precisa, se você quer fazer o vestibular, pegar o que a escola te oferece e fazer o melhor disso. Não importa se você vai estar na ETEC, se você vai entrar numa escola particular com uma bolsa integral, se você vai pagar uma escola particular. A escola não vai prestar o vestibular por você. Você precisa se dedicar para isso, novamente dizendo, se o vestibular é uma opção para você, se o vestibular é o que você quer fazer, tá bom? E aí tem um outro questionamento. Muita gente
pergunta, né, se vale a pena, então, para quem quer fazer vestibular, prestar o ensino médio com curso técnico em período integral, ensino médio sem curso técnico ou ensino médio com curso técnico em meio período. E é o seguinte, agora eu vou ser muito direta e muito honesta com você. Se o teu foco é vestibular, opte por fazer ou ensino médio com técnico em período total, que é o PI, período integral no caso, ou ensino médio sem técnico, tá bom? Se você só tem a opção de fazer o médio com técnico em meio período, daí você vai precisar de um esforcinho um pouco maior do que as pessoas que estão no médio sem técnico ou as pessoas que estão no médio com técnico em período integral. Lilian, por quê? Simplesmente porque quando a gente fala especificamente do ensino médio com curso técnico em meio período, essa sim é a modalidade pensada para quem já quer entrar o quanto antes no mercado de trabalho. Então, você não vai ter defasagem, porque a ETEC se esforça para te entregar o melhor. Só que o ensino, nesse caso, não vai ser tão focado no vestibular quanto no caso da galera que está em período integral ou a galera que faz só o ensino médio com ênfase em alguma área do conhecimento, tá bom? Porque o médio com ênfase em alguma área do conhecimento, o foco dele é vestibular. O foco dele é te preparar para as provas de universidades. No caso do médio com técnico em período integral, tua carga de ensino médio e tua carga de curso técnico são igualmente muito altas. Então, você consegue ter um ótimo preparo para o vestibular e consegue também ter um ótimo preparo para a sua profissão, tá? Para você sair do ensino médio já com profissão. Já no caso do médio com técnico em meio período, veja bem, você passa ali 6 aulas por dia na escola, se eu não me engano, elas vão ser divididas entre técnico e médio, tá? Então, nesse caso, para prestar um vestibular, você vai ter que dar uma reforçada no seu estudo em casa, tá bom? Estudar alguns conteúdos complementares, aqueles livros obrigatórios não vão ser tão discutidos em aulas, como no caso de quem faz o médio com técnico em período integral ou de quem faz só o médio sem o curso técnico. Então é importante ter essa visão para você não ser a pessoa que diz, eu quero fazer o ensino médio, trabalhar durante o ensino médio, então nesse caso você não vai fazer o integral, né? Agora, se você quer trabalhar durante o médio, teu foco não é tanto o vestibular, você vai fazer o meio período com o curso técnico, tá bom? Então, só resumindo aqui tudo isso, ETEC vale a pena sim, e em questão de modalidade, médio com técnico em meio período é mais interessante para quem pretende trabalhar durante o ensino médio, seja fazendo menor aprendiz, seja empreendendo em alguma área, enfim, tá bom? Médio sem técnico é muito voltado para vestibulares, não é nem um pouco voltado para a sua parte mais voltada para a profissão, para conseguir um emprego logo. Médio com técnico em período integral, ou seja, o dia inteiro na ETEC, você, não o dia inteiro 24 horas, tá? Manhã e tarde, tá bom? Você vai ter uma carga bem bacana para os vestibulares e uma carga bem bacana também para a profissão que você escolheu. Mas, logicamente, como você é um ser humano que tem 24 horas por dia, dorme cerca de 8 horas por dia e vai passar cerca de 8 horas na ETEC, você não vai ter tempo aí para conseguir trabalhar se você fizer o médio com técnico em período integral. Por isso que eu sempre explico as modalidades, porque cada pessoa quer uma coisa, tá tudo bem, basta escolher a modalidade mais correta para você, ok? Se você gostou desse vídeo, então não esquece de clicar no gostei para eu saber que você gostou. E nos vemos no nosso próximo conteúdo. Um super abraço e tchau!